Olá, meus irmãos, boa noite, shalom, aquela paz que não pode ser usurpada, não pode ser tolhida, é a paz de Cristo que está em nós, a paz do Senhor, essa é a paz de Cristo, shalom, que independe de circunstâncias e situações, para que estejamos em paz, para que tenhamos a paz, né? Essa paz é uma paz que está no espírito, está na alma e não pode ser removido, mais que isso tenta nos inquietar. A paz de Cristo não pode ser removida por nada. Essa é aqui a base da nossa fé, da nossa confiança nele. Que Deus seja louvado nesta noite. Vamos orar? Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua bondade dura para todo sempre. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento estarmos na tua presença. Seja o teu nome louvado aqui, Senhor, e engrandecido. Que os teus filhos sejam encontrados pelo poder do teu nome nesta noite. E que cada situação, de maneira específica, Senhor, seja contemplada por Ti, assistida por Ti. Eu coloco cada filho de Deus nas Tuas mãos, Senhor, desta comunidade. Que o Senhor possa assistir a cada um conforme a sua necessidade. Eu oro em nome de Jesus e Te louvo. Amém. Estava pensando, meus irmãos, né? Pensar é uma coisa, um exercício constante, né? Para todos nós. Para mim, o pensar teológico, sobretudo, né? O desespero que as pessoas estão vivendo, né? Mas antes, deixa eu dar um pequeno recado, né? Algumas igrejas já estão voltando às suas atividades, conforme o calendário municipal, o calendário estadual e municipal, de acordo com as diretrizes aí do governo estadual e para cada município, né? Os critérios para cada município. Algumas cidades já estão com o calendário montado para retornar agora na primeira quinzena do mês de junho, né? Então vamos aguardar um pouquinho mais. Algumas igrejas estão retornando com já com algumas atividades reduzidas, com 25%, 30%, conforme o percentual de pandêmico de cada município. Enfim, vamos aguardar, mas já está havendo um retorno aos poucos, né? Já bem elaborado, com cuidados, para que não tenhamos aí uma curva, né? Um pico aí. Isso pode disseminar muito mais essa pandemia, né? Então, independente da quarentena, de retornarmos, sairmos dessa quarentena, isso não significa dizer que a taxa de letalidade é zero. Não. Vamos estar ainda correndo riscos e precisaremos ter os devidos cuidados. Não pode haver uma superlotação, enfim, né? Há certos critérios que precisarão ser utilizados no retorno. Mas vamos aguardar, é muito temerário, né? Muito precoce eu dizer alguma coisa agora, mas só posso dizer que já está sendo elaborado um retorno, enfim, pensado conforme aí a situação local de cada município. Estava pensando, né, agora há pouco, pensar teológico, a gente vê algumas pessoas desesperadas, né, e crentes cristãos, né, e abre a Bíblia de qualquer maneira e quer uma palavra de Deus de qualquer forma, né. Nós temos que tomar alguns cuidados, mesmo com a Bíblia. Você não pode cair na chamada bibliolatria, né? Cuidado. Deus, aqui é a palavra de Deus, nós entendemos sim, mas temos que tomar cuidado para que a Bíblia não seja usada de maneira diferente. A gente vai ver, por exemplo, nas Escrituras, ações que tem a ver com a idolatria, mesmo dos tidos filhos de Deus. Lembra aquele episódio de Moisés, quando Deus mandou aquela praga no meio do povo lá no Êxodo? Até preguei isso no domingo, mas não especificamente esse assunto, em que o povo fora picado, né, por serpentes abrasadoras no deserto, um castigo divino. E aí Deus orientou a Moisés que fizesse uma cobra, uma serpente de metal, e colocasse numa haste, e essa ficasse exposta, e aquele que olhasse para a serpente de bronze era curado. No curso da história, no decorrer dos anos, aquela serpente de bronze tornou-se um deus. Então as pessoas às vezes pegam fatos que são de Deus, ainda que temporal, ainda que para aquele momento, e faz daquilo um objeto de adoração. Então a gente vê crente abrindo a Bíblia de qualquer jeito, né? Caindo numa bibliolatria ou mesmo numa
Bibliomancia. O que é bibliomancia? Aquela coisa assim, o que Deus tem para mim hoje, né? Onde cair é que o Deus quer falar comigo. Onde cair, cuidado com isso. Não é uma prática segura, não é uma prática ortodoxa, recomendável, né? Não recomendo isso não. Deus fala no seu desespero? Fala. Ele pode falar dessa forma? Pode. Está desesperado? Ele é um Deus e amoroso e cuidadoso, e muitas vezes pela misericórdia dele a favor da sua pessoa ele pode falar sim. Não vou negar, mas cuidado com essa prática, né? Não é uma prática segura e recomendável, né, biblicamente. Até uma ocasião eu contei para vocês até uma anedota cristã de um homem que estava desesperado, viveram um determinado drama na sua vida. Ele pegou a Bíblia e abriu dessa forma assim, tipo bibliomancia, né? Onde caiu, ele caiu justamente naquele texto. E Judas, tendo lançado as moedas, né, no altar, foi suicidar-se. Aquele texto vai falar sobre Judas, né? Quando ele traiu o Senhor, ele lançou as moedas, devolveu as moedas, jogou e foi se suicidar. Aí ele falou, não é possível que Deus está mandando fazer isso, não é possível que Deus está mandando fazer isso. Aí ele abriu de novo, caiu num texto assim: faças o que tem que fazer e não demores. Você imagina o desespero desse homem, né? Pelo menos ele entendeu assim que Deus estava mandando ele tirar a vida, e como ele estava com dúvida, Deus confirmou: faça o que você tem que fazer e não demores. Então cuidado com essa prática de você usar as escrituras dessa maneira, né? Como se fosse carta de tarô, como se fosse uma bibliomancia, né? Hidromancia, uma série de coisas, práticas que se fazem no mundo espiritualista para saber o futuro, saber o presente, saber situações. Não é uma prática recomendável. A Bíblia é totalmente contra qualquer prática desse tipo, né? O livro de Deuteronômio e todos os livros da Bíblia, né? Sobretudo Deuteronômio, você vai ver isso muito claro. Apocalipse, né? E outros vários livros da Bíblia vai falar contra essas práticas, né? Muito bem. Eu pergunto para vocês, onde estão os curadores do nosso tempo, né? Dessa época? Onde estão aqueles que prometem cura a todo momento, né? Sumiu os homens que pregam que Deus cura a todo momento e prega a cura a seu bel prazer, que Deus ele cura a hora, o momento e a hora que o pastor, que o líder quer. Cadê esses curandeiros? Cadê esses líderes espiritualistas agora que nós estamos tão necessitados deles, né? Vamos colocar aí aspas, falando de maneira irônica. Cadê esses que pregam que Deus cura a todo momento, a toda hora, e cura a hora que eles querem, a hora que o líder quer, e que o líder tem a unção para qualquer cura? Sumiu, ninguém fala em pandemia, né? Até as suas próprias vidas estão resguardadas, os seus familiares, suas ovelhas, né? Então cuidado para algumas coisas que não correspondem com a ortodoxia do Novo Testamento, os ensinos fundamentais do Novo Testamento, né? Cadê os profetas da prosperidade e da cura, que Deus cura a qualquer momento, né? A qualquer hora, e que a igreja tem uma unção especial, e que a igreja tem um líder que tem uma fé super especial, e que aquele líder está acima dos outros? Cadê essas pessoas numa hora dessa? Meus irmãos, fica para nós aqui, para todos nós, uma mensagem da nossa fragilidade humana. Fica para nós uma mensagem. Essa pandemia trouxe várias mensagens, vários ensinamentos, e um deles é a fragilidade humana, que o quanto somos frágeis, né? Como nós nos sentimos inseguros e frágeis, né? E que ninguém tem o poder, de modificar o curso de um destino, né? E que se tivermos que passar por algumas coisas, teremos que passar. Jesus assim falou, que no mundo tereis aflições. É inerente à condição humana, por causa do pecado, esse tipo de sofrimento, doenças, pandemias, terremotos, todo tipo de atrocidades humanas, né? Cataclismas, enfim, tudo aquilo que tem a ver com a condição da limitação humana.
Todas essas coisas faz parte do pecado quando ele entrou no mundo. Então, essas teologias de prosperidade, de cura instantânea, cadê essas teologias que não são funcionais numa hora dessa? Fique com a palavra de Deus que você está mais seguro, né? Fique seguro nisso, tá? Não caia nos ensinamentos de falsos profetas que fecham a Bíblia, ensinam aquilo que lhe convém ensinar, porque ensinar o que convém ensinar é rentável, é lucrativo. Vamos à Bíblia? Eu quero ler um texto com você, um texto curtinho, que você conhece em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando Paulo fala assim que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, ele falou dentro do seu tempo. Não esqueça daquelas aulinhas de hermenêutica. Ele falou dentro do período, de uma fase, de um ponto temporal, né? Dentro de um círculo temporal. E ali, se pergunta, qual era a palavra inspirada por Deus que Paulo se refere aqui? Não tinha o Novo Testamento como nós temos hoje. Uma Bíblia todinha compilada, fechada, o cânon, né, o cânon quer dizer os livros inspirados, compilados, escritos. Então, não havia o cânon sagrado, mas eles tinham as escrituras, tinha a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, o chamado Pentateuco para nós, para eles aí a Torá, ok? Eles tinham a Torá, o conjunto de 5 livros para nós, né? E tinha a Tanar, que é toda a Bíblia, que são, para um judeu, eles dividem a Bíblia da seguinte forma, então são os escritos, profetas e salmos, né? Então tá aí os escritos, o Nevim e Ketuvim para eles. Então a divisão é em três blocos, né? Tá toda a escritura para um judeu ortodoxo, tá aí, né? Então para nós entendemos que as escrituras, que toda a escritura divinamente inspirada por Deus é o que nós temos em mãos aqui, toda. Hoje nós temos toda a escritura. O todo para Paulo, né? Esse advérbio para Paulo era a Torá e a Tanar, ou seja, os escritos, né? Os ensinos para os judeus e os livros subsequentes que vieram depois, que formaram então a Bíblia judaica chamada Tanar, tá bom? Então quando ele se referiu a toda a escritura, era simplesmente os livros que eles possuíam naquele período. Hoje nós temos um Novo Testamento, né? Hoje eles chamam o Novo Testamento de o ensino do Nazareno, né? Os escritos nazarenos, seria melhor dizer assim. Os escritos nazarenos, né? Que é esse texto sagrado que hoje nós possuímos. Então, meus irmãos, tudo que você precisa está aqui. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e é proveitosa para instruir, para redarguir, para que você, como mulher, homem de Deus, seja perfeito. Perfeito no sentido não pleno, não no sentido absoluto. Quando a Bíblia fala sobre perfeição humana, nunca é uma perfeição absoluta. A palavra, você pode entender a palavra perfeição, quando ela se refere ao humano, entenda como alguém idôneo, alguém amadurecido, alguém já com a sua fé e as suas faculdades mentais exercitadas pela palavra. Então esse é o homem perfeito, né? Esse é o homem perfeito no sentido bíblico. Me parece que a palavra grega é teleios, né? Se refere a um homem perfeito no sentido absoluto, não no sentido absoluto, mas no sentido de maturidade espiritual, de ter as faculdades mentais trabalhadas, exercitadas pela palavra de Deus, amadurecidas, né? Seria isso.
Então, tudo que você precisa está aqui. Leia Bíblia, leia Novo Testamento, leia bons livros cristãos. Tenha período que você esteja a sós com Deus. Tenha uma vida de relacionamento com Deus por meio da sua fala, da sua palavra. Quando você lê a palavra, estuda a palavra, Deus fala com você. Quando você ora, você fala com Deus e ouve Deus. Oração não é só monólogo. Oração é diálogo. Há duas pessoas, dois agentes na comunicação, que chamamos de interlocutores. Há quem fale e há quem ouve. Então há essa troca na linha da comunicação. Então, orar é você falar com Deus e você ouvir Deus também. Porque Deus fala nos nossos sentimentos, Deus fala na nossa cognição, Deus de alguma maneira se comunica conosco também por meio da oração. Tá bom, querido? Fique seguro, fique com a palavra de Deus. Você não precisa de mais nada, não tem que cair na bibliomancia, não tem que cair na bibliolatria, não tem que ficar ouvindo pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus, com a ortodoxia cristã, bíblica. Pergunto para vocês, cadê aqueles que falam que Deus resolve tudo a toda hora e a hora que eles desejam, a hora que eles querem? Não estão aqui, porque fica muito claro, nessa pandemia ficou muito evidente o que é trigo e o que é palha. O trigo, às vezes, é semelhante à palha. São iguais, estão juntos, né? Mas o trigo é a essência, a palha é o invólucro. Estão juntos, a palha permeia o trigo, mas ela não constitui o trigo. Só a palavra de Deus, que vem de Deus, é trigo, que faz o pão, que faz o alimento para a humanidade. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Fique firme no Senhor, não desespere, confie nele. Pode ser que tenhamos alguns prejuízos, sim, né? Eu leciono, não estou lecionando, enfim, né? Ele acaba não tendo um ganho integral e a gente tem algumas perdas, mas pouco importa. Mais importante é a nossa vida, a vida do seu familiar, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Você está com saúde, você pode ter alguns prejuízos para alguns meses até, mas você supera. Deus te dá aí uma possibilidade de retorno e você dá a volta por cima, porque Deus cuida do seu filho, Deus cuida de você. Adonai Roi Lo Ressar, o Senhor teu pastor não faltará. Não esqueça disso. O Senhor é contigo, sem desespero. Confie no Senhor, espere nele, nele vem a sua salvação. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz do nosso Deus. Nós temos aí lutado, cuidado de pessoas, os irmãos têm visto aí, atendido pessoas aqui da nossa região, famílias carentes, lugares mais vulneráveis, pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade mesmo, e a igreja, com pouco recurso que tem, não importa, temos feito o nosso trabalho, não temos desonrado o nome de Cristo aqui. Ser cristão está além de paredes, ser cristão está além de frequentar cultos. Nós temos que tomar cuidado para que a nossa fé em Cristo não seja um ato de religião, né? Ser cristão está além de templo. Quem depende de templo, né? A religião judaica que dependia do templo onde se manifestava a glória de Deus. Nós não dependemos do templo, não tem templo santo. O templo a igreja o corpo de Cristo. Você e eu, os demais irmãos, e Jesus Cristo é o cabeça desse corpo. Isso é a igreja. Deus te abençoe. Nós temos o nosso trabalho. Temos cuidado de pessoas. E você está lá comigo. Você está lá quando eu ali estou entregando o alimento, porque é sua ajuda, é seu esforço, é o seu salário, é a sua vida que está com a minha, aliás. Você tem honrado o nome de Cristo.
E Deus vai te galardoar por aquilo que você tem feito. Porque Deus é justo. Porque Deus supre todas as nossas necessidades. E Ele abençoa o servo fiel que cuida da sua obra. Filipenses capítulo 4, versículo 19 vai falar isso. Que Deus suprirá de maneira abundante toda a sua necessidade. Mas o contexto vai falar de pessoas que aprendeu a suportar todas as coisas, né? Versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o poder de todas as coisas naquele que fortalece tem a ver passar privações ou mesmo momento de abundância. Você seja um teleio, né? Seja um homem perfeito, uma mulher perfeita, aprovada pelo Senhor. Deus te abençoe. Eu quero orar com você para que Deus te guarde, que Deus saúde, te livre de todo mal, supra as suas necessidades, abra a porta para você nesses momentos, digamos, de restrições, de limitações. Oremos ao Senhor. Vamos interrompido, mas vamos orar. Lembra do pastor Taborda, situação de saúde dele. Lembra da pastora Rosa Valadão, está bem complicada a situação de saúde dela, muito delicada. Lembra da pastora Rosa Valadão, lá do Rio Grande do Sul, nossa igreja lá no Sul. O pastor Taborda também está em recuperação. Ore por esses irmãos, tá bom? Vamos estar orando um pelos outros. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por todas as coisas. Te agradecemos que o Senhor é bom, por tua palavra que nos orienta, Senhor, que nos permeia, que nos nutre, Senhor, que nos fortalece. Muito obrigado por tua palavra. Queremos orar agora nesse momento a favor do pastor Taborda. Cuida dele, Senhor. Conta com teu filho na sua recuperação de saúde. Ministre sobre ele a tua cura e a tua restauração. Senhor, oramos para que o Senhor faça a tua vontade na vida da querida pastora Rosa Valadão, que precisa do teu cuidado, Senhor. É uma situação muito delicada de saúde. Não peço, Senhor, que o Senhor faça um milagre no sentido em que ela seja curada, mas eu peço que o Senhor faça a tua vontade na vida da pastora Rosa Valadão. A tua vontade é melhor do que a nossa. Encontra com a tua filha, dê ela graça e assistência. Cuida desses irmãos e daqueles demais que estão enfermos que o Senhor conhece, que nós temos orado. Oramos, meu Senhor, por cada família da nossa igreja. Oramos, Senhor, por cada pessoa que seja contemplada e tocada por Ti nessa noite. Confiamos em Ti, Senhor. Entregamos as nossas vidas sob os Teus cuidados. Cuida do nosso Brasil, cuida do nosso país e abençoa, Senhor, esse processo de retorno às atividades. Senhor, oramos e cremos no Teu cuidado e na Tua providência em nome de Jesus. Tua mão. Ao despedir, dizemos assim: que a graça de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com o povo de Deus hoje e para todo sempre. Diga amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Muita saudade.